Ele disse que não trouxe Bíblia, mas ele não me engana, porque está escrito que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Não precisa o livro, né? E aí, mas eu entendo ele. Hoje ele veio querendo ouvir. Então é nesse sentido que ele está desobediente. Ele não quer pregar hoje. Amém? A todos os demais, que bom que vocês estão aqui. Que coisa maravilhosa é ter vocês conosco para juntos nós adorarmos a Deus. Eu não tenho e nunca fiz nenhum tipo de reunião que desenvolva a ideia do Natal, que apregoe o Natal ou que estimule essa prática natalina, porque entendo que Jesus não tem princípio de dias nem fim de dias. Está escrito na carta aos Hebreus que ele é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Para quem não sabe, Melquisedeque foi um sacerdote que você encontra escrito a respeito dele, pouca coisa na Bíblia. Mas ele foi um sacerdote que aparece lá no Gênesis, né? E ele abençoou Abraão quando Abraão veio da batalha para livrar Ló. Ele encontrou com Melquisedeque e diz que Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém. Na lógica toda, ele é um sacerdote de justiça e da paz. E há quem compreenda que ele já figurava o Cristo, né? E de fato o escritor aos Hebreus diz que Jesus é sacerdote não segundo a linhagem de Arão, que era o sacerdócio levítico, mas é um sacerdote eterno, por causa que é da linhagem de Melquisedeque, que não tinha princípio de dias nem fim de dias. Irmãos, não foi à toa, não foi por acaso que o Espírito Santo, ao inspirar os apóstolos a escreverem as cartas apostólicas e os evangelistas a escreverem os dados a respeito de Jesus, o Espírito Santo anulou a data. Não foi por acaso, não foi um esquecimento, não foi uma coincidência, não, foi uma providência, porque nós estamos falando de alguém que é eterno. Logo, esse alguém eterno não podia ter uma data a ser comemorada, certo? João, ao escrever de Jesus, e nós já estudamos aqui o Evangelho de João, no capítulo 1, ele vai dizer que Jesus é a palavra da criação. Logo, Jesus já existia antes de se fazer carne. Jesus é Deus. E antes que ele se fizesse carne, ele é a palavra que criou todas as coisas. Olha que coisa extraordinária. E então João escreve no primeiro capítulo do Evangelho de João, o João vai escrever e ele vai dizer assim que no princípio, antes de tudo, era o Verbo. E o Verbo era Deus, ou seja, lá a palavra já era o próprio Deus, antes de criar tudo. E mais para frente o João vai dizer assim, e o Verbo se fez carne, a palavra encarnou. Não confunda, não é reencarnou, não, é encarnou. A palavra lá de trás se fez carne e habitou entre nós aí, os apóstolos, os contemporâneos de João, de Mateus, de Marcos, de Lucas,
A palavra se fez carne e habitou entre nós. E aí diz assim, e nós vimos a sua glória. A glória do unigênito do Pai. Ou seja, ele esteve por aqui. Nós tocamos, diz o João em outro texto, nós tocamos, a nossa mão tocou a palavra da vida. Olha que coisa extraordinária. Então não tem uma data, não tem. Não fique triste. Mas quem inventou o dia de Natal pensou em outras coisas e não pensou de fato em Jesus. Entendeu? E eu não vou ficar aqui discorrendo, né? Eu não vou ficar aqui discorrendo sobre as intenções dos que inventaram o dia de Natal, dos que propagaram, dos que estimularam a propagação. Eu não vou falar deles, não vou perder esse tempo. Entendeu? Mas quero aqui só deixar bem claro para vocês que então, por causa disso, nós não valorizamos esse dia, não nesse aspecto, não nesse sentido. Mas nós valorizamos o dia de hoje. Porque a Escritura diz que hoje é o maior, é o melhor dia da nossa vida. Olha que coisa extraordinária. Hoje é um grande dia. O salmista escreveu do dia que se chama hoje, e ele disse assim, ele pronunciou-se da seguinte maneira: este é o dia que o Senhor fez. Alegramo-nos e regozijemo-nos nele. Olha que coisa gloriosa. Esse dia de hoje é importante, não por ser a véspera no conhecimento dos povos, ser a véspera natalina. Não. É importante o dia de hoje porque hoje ainda o Espírito Santo fala conosco. Hoje dá para se consertar, hoje dá para arrumar o que a gente fez errado, hoje ainda dá para endireitar as veredas de nossos pés, hoje ainda é tempo oportuno para arrumar os joelhos desconjuntados, que não deixa mais as pessoas orar. Dá para começar a orar hoje. Hoje é um grande dia, porque é dia de confessar ao Senhor as nossas culpas e buscar perdão e refrigério para a nossa alma. Hoje é um dia maravilhoso, um dia especial, porque podemos dar ouvidos ao Espírito Santo, como está escrito. Tanto lá no livro dos Salmos, como na carta aos Hebreus, está escrito: se hoje ouvirdes a sua voz, ou a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, se quebrantem, se derretam, se amoleçam na presença de Deus e absorvam os seus ensinos, as suas orientações, recebam a sua luz, recebam a sua direção, recebam a sua sabedoria, recebam da ciência espiritual, recebam tudo aquilo que vem na forma de dádivas, de presentes e dons de Deus para cada um de nós. Isso é a importância, ou isso faz importante esse dia que se chama hoje. Olha que grande dia. Eu quero agora falar do porquê que eu, Adilson, não comemoro Natal. Porque nos últimos 30 anos da minha vida, todo dia é Natal para mim. Todos os dias. Eu estou feliz todos os dias, desde que conheci Jesus de verdade. Cada dia foi um dia maravilhoso.
Foi glorioso. Cada dia eu fui amadurecendo, fui aprendendo, fui confessando, fui consertando, fui edificando sobre a palavra do Senhor, fui obedecendo. Todos os dias eu fui melhorando e melhorando e melhorando. Jesus fez de mim uma nova criatura. O meu nome está escrito lá no céu. Você sabia disso? Meu nome está escrito lá no céu. E não é que ele foi escrito, não. Quando nasci, o nome já foi para lá. E eu, depois que conheci a Cristo, cuidei para não me desviar do caminho celestial. Consequentemente, o meu nome não foi riscado lá. Promessa de Jesus Cristo. E tem um segundo livro, aliás, nos céus tem muitos livros. Você sabia disso? Você deve gostar de livros. O céu tem muitos livros, tá? E tem o livro da vida, o livro natural da vida, de todos os que vieram à existência, todos aqueles que o Pai do céu chamou à existência. É o livro da vida. Existe um outro livro que chama-se o livro da vida do Cordeiro. Ele é o diário do Cordeiro. Entende? Quem passa a participar da vida do Cristo, ele é inscrito no livro da vida do Cordeiro. Olha só que coisa gloriosa. No livro da vida, todos estão inscritos. E alguns são riscados de lá. Jesus fala disso no Apocalipse. O que escolhe o caminho do mal, o que escolhe as trevas, o que escolhe a impiedade, o que se desenvolve na maldade, na malignidade, o ímpio pecador, o iníquo, aquele que não gosta do que é direito, ama a tortuosidade, os mentirosos, os adúlteros. Veja, o nome deles estava escrito para a existência eterna. Porque quando nasce uma criancinha, já nasce com a definição de existência eterna, posto que ninguém é predestinado para a ira, mas todos são predestinados para a salvação. Então, quando nasce um nenenzinho lá, já nasce para a salvação. Só que no desenvolver, atingir a maturidade, vai fazer escolhas na vida. E muitos escolhem o caminho do mal, o caminho das trevas, o caminho errado, o caminho da tortuosidade. É aí, porque a palavra iníquo, o que não consegue andar reto, o que escolhe a tortuosidade. Tortuosidade esta que se desenvolve de muitas maneiras na vida do ser humano. Se desenvolve na tortuosidade dos lábios, dos pensamentos, do entendimento e da própria vida e condução do ser através da existência. Estes, Jesus diz que eles serão riscados do livro da vida. O sujeito escolhe a tortuosidade, ele é riscado. O que significa que ele passa a ter como recompensa das suas maldades a morte eterna. Olha só que coisa. Mas tem os que se desenvolvem e, pela leitura da própria consciência, ou pela pregação do evangelho, ou pela doutrinação dos pais, ou pela doutrinação dos líderes que Deus, com dons espirituais, coloca no caminho deles, eles dão ouvido à palavra, surge-lhes a fé, e eles então passam a ter a salvação como já sempre vieram para ser salvos. Não são riscados do livro da vida, vão viver eternamente. Mas tem uma classe de pessoa que é especial.
E não sou eu que invento, porque está escrito. Paulo escreve sobre isso e ele fala de uma classe especial. Ele diz que Jesus veio preparar uma classe especial de pessoa. Na verdade, ele veio comprar essa classe. Ele veio remir uma classe de pessoas que ele pagou o preço não com ouro nem com prata, mas com seu precioso sangue. E Paulo então diz que essa é uma classe de pessoas zelosas do bem, zelosos na prática das boas obras. Um povo especial de Jesus, zeloso de boas obras. Olha que coisa extraordinária. É desse povo que vem o destaque no registro do livro da vida do Cordeiro. É um povo que se parece com Jesus. É um povo que, para estar lá, vive a vida de Jesus. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Você só consegue entrar no diário da minha vida se você participar da minha vida. Você só vai estar registrado no diário da minha existência. Entendeu? Se você fizer parte do meu dia a dia. Se você sentar-se junto à minha mesa. Se você tiver acesso à minha casa. Se você participar do meu viver. Ora, só vai estar inscrito no livro da vida do Cordeiro, quem comunga com o Cordeiro, quem se alimenta da mesa do Cordeiro, quem vive a vida do Cordeiro, quem anda como Jesus andou, quem pratica as obras de Jesus, aqueles que o amam de todo o coração ao ponto de guardar os seus mandamentos. Aqueles que têm um maior zelo e um maior capricho de fazer as coisas como Ele ordena, como Ele manda. Aqueles que por recebê-lo de verdade, Deus deu-lhes o direito de serem feitos, o poder, diz uma tradução, de serem feitos filhos de Deus. Pessoas do bem, pessoas da luz, pessoas que são luz, pessoas tão iluminadas que hoje iluminam também, pessoas que salgam a terra, que temperam os ambientes, as famílias, pessoas que vivem tão pertinho de Jesus, tão como Jesus, que passam a ser conhecidas como cristãos. Mas não porque se batizaram numa religião, porque seguem um dogma, porque tem algumas doutrinas religiosas. Não. São conhecidos como cristãos por causa que andam como Jesus andou. São pessoas que se apartam da iniquidade, se apartam da maldade, se separam e por isso são conhecidas também como santos. Santos e santas de Deus que se separam do sistema mundo, da condição de uma vida sobre a influência do príncipe deste século e do Deus deste mundo. Pessoas que optam por ouvir o Eterno, o Criador de todas as coisas. Aleluia! Aqueles que optam por dar atenção aos ensinos de Jesus. E por isso mesmo passam a viver, a andar, a ser como Ele foi. Porque essa história de dizer eu sou cristão,
e não andar como Jesus andou é simplesmente mentira. Você concorda? Se eu digo eu sou cristão, mas eu ando como um encardido, eu sou parecido com ele e sou da família dele. Não é o que Jesus disse para os judeus que queriam matá-lo e batiam no peito: nós somos povo de Deus, nós somos filhos de Abraão. Eles achavam que podiam andar todo errado e continuavam sendo filhos de Abraão. Jesus olha para eles e diz: olha, o vosso pai é outro. Disseram: como assim? Não. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês executavam, realizavam as obras de Abraão. Quais são as obras de Abraão? Obras da fé, obras de comunhão, de glorificação para o nome de Deus, doação plena de tudo que tem para Deus, colocação de Deus em primeiro lugar. Não é essa a história de Abraão? Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês andariam e viveriam do jeito que Abraão viveu, do jeito que Abraão andou, em obediência ao seu Deus. Mas vocês querem me matar. Jesus falou assim para eles: vocês querem me matar? Logo, o vosso pai é o outro. O vosso pai é o encardido. Porque ele sim é homicida desde o princípio. Ele sempre veio destruir. Ele sempre quis maltratar, ele sempre quis levar à queda, ele sempre quis fazer com que as pessoas vivam errado. Ele é que planta a soberba, o orgulho, a ganância no coração humano. Ele é que forma a tríade do ser, ter e poder. E que faz as pessoas andar numa ciranda. Lembram que ele quis cirandar o Pedro? Quis peneirar o Pedro, cirandar ele, jogar para cima e chacoalhar para lá e para cá. Olha só, fazer do Pedro uma pipoca na peneira. Se ele é que faz isso, ele quer destruir, ele quer matar. Então vocês são filhos dele. Logo, para Jesus, o DNA que identifica uma pessoa, se ela é de Deus ou se ela é do outro, são as obras. É o proceder. Eu me identifico com Deus se eu ando como Jesus andou. Eu me identifico com a criatura caída do Éden se eu faço as coisas que o outro diz para eu fazer. É simples de conhecer os filhos de Deus. E é simples de saber quem é do outro. É só olhar as obras. E é neste sentido que o irmão Tiago escreve na sua cartinha. E ele diz: mostre-me as tuas obras e eu te mostrarei a fé. Qual a tua fé? Como é a tua confiança? Se tu é fiel ou não? As tuas obras vão me mostrar. Paulo diz, e eles parecem até se contradizer, mas não se contradizem não. Paulo diz: o homem não é justificado pelas obras. A justificação, o perdão para o ser humano vem pela fé no Filho de Deus. E aí o irmão Tiago diz: justamente, irmão Paulo, só que a fé no Filho de Deus produz boas obras. Se eu creio em Jesus, se eu confio em Jesus, eu passo a ser praticante de boas obras. Eu passo a ser zeloso de boas obras. Eu passo a viver direito.
Não é assim que funciona? Logo, eu confiando em Jesus de todo o meu coração, crendo que o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, tenho motivos para glorificar e exaltar o meu Criador todos os dias da minha vida. Não deixando para abraçar, nem para demonstrar amor, nem para presentear, nem para felicitar com paz, e etc, etc, etc. Só no dia 25 de dezembro. Que, aliás, às vezes nem termina o 25 de dezembro e toda aquela paz já acabou. Tem família que se separou exatamente no finalzinho da tarde do dia 25 de dezembro de um ano qualquer. Tem irmãos que se chocaram na festinha da fraternidade do dia 25 de dezembro. Tem gente que olhou para a cunhada e disse, não falo mais contigo, não quero mais te ver na minha frente. Isso era a tarde do 25 de dezembro. Ora, nós que servimos ao Senhor, não importa qual é o dia, todos os dias é Natal. Daí, no aspecto natural do aniversário de uma nova criatura que todos os dias renasce para a vida eterna. De uma criatura que se renova dia após dia. Uma criatura que é chamada nas Escrituras de justo. Justo. E que Salomão, na sabedoria que Deus lhe concedeu, no livro de Provérbios, já define qual é a condição dessa criatura. E diz, olha, o justo, ele é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. O que significa que no mundo espiritual para o qual nós fomos chamados, porque o maior grau da santificação é nós deixar a matéria e subirmos em direção ao espiritual, é necessário que nós nos espiritualizemos tanto, que um dia a própria matéria corruptível se revista da incorruptibilidade pelo poder interno do Espírito eterno que habita em nós. Oh, glória a Deus! Um dia, esse Espírito que flui como rios de água viva no interior do cristão, como falou Jesus à mulher samaritana, o que beber da água que eu lhe der, a água que eu lhe der se fará neste alguém uma fonte de água viva que flui e salta para a vida eterna. Glória a Deus! E aí os apóstolos colocam depois, e isto dizia ele do Espírito Santo, que haviam de receber aqueles que nele confiassem, crescem, está na nossa Bíblia. Aqueles que nele confiassem, ou se usar, aqui tem palavras que nós precisamos usar o original. Aqueles que nele pistes, confiam com fidelidade. Porque esse blá 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 que a gente escuta pelas igrejas afora, entende?
Não, ó, ela crê em Jesus, ele crê em Jesus, aquele crê em Jesus, esse crê em Jesus. Meu Deus, uma turma de gente errada, esculhambada, totalmente longe do Cristo, mas crê em Cristo. Eu costumo dizer aqui que é crer a moda capeta. E também não é invenção minha, não é autoria minha. Só troquei a palavra demônio por capeta. Porque, na verdade, é o Tiago que fala. Crês tu em Deus? Fazes bem. Porque as coisas ruins crê também e estremecem. Eles têm medo, mas não se arrependem. Eles tremem de pavor, porque sabem que Deus existe, mas não mudam de vida. Por isso recebe o Espírito Santo aquele que, por pistes, por confiança fiel, eu não só creio, como crendo eu obedeço o que ele ensina. Esses que fazem assim, eles recebem do Espírito Santo um rio, um borbulhar. Eu gosto dessa expressão porque lembra o salmista quando diz assim: o meu coração ferve com palavras boas, e eu falo no tocante ao rei. De sorte que a minha língua se torna como a caneta, a pena de um destro escritor. Eu fico inspirado pelas palavras de Deus que fluem dentro do meu coração e jorram, me trazendo entendimento, ciência espiritual e sabedoria do céu. Oh, glória a Deus! E isto vai acontecendo em mim de tal maneira que eu vou obedecendo, vou realizando aquilo que Deus determina, vou fazendo as coisas da maneira que Deus diz para eu fazer. E como consequência, um dia, isso não só vai me transformar por dentro, mas é um poder que me revestirá também da mesma transformação interna, na minha forma de enxergar, de entender, de raciocinar. Esse poder que modifica a minha mente, um dia vai modificar também o meu próprio corpo. E transformado eu voarei e estarei com o Senhor. Glória a Deus. O Paulo está falando do poder que conduzimos em nós, que é maior do que nós. Esse poder que nos renova intelectualmente, nos renova espiritualmente, nos renova em todos os sentidos, nas capacitações e nas realizações das coisas que externamos, de sorte que vai mudando nossa linguagem, nossa maneira de olhar, de ver a vida, muda a nossa capacidade auditiva, muda a nossa capacidade de sentir os aromas, o olfato e o paladar nosso muda, e até o nosso tato, tudo muda. E ainda, se quisermos falar de um sexto sentido, aí muda a nossa capacidade de perceber, de aquilo que a gente às vezes não fala corretamente, de sentir. Entendeu? Na verdade, percepção, discernimento, ciência, sabedoria. E como é que isso muda em mim? Muda à medida que eu vou me entregando ao realizar de Deus na minha vida. E que a minha fé não é estática, que a minha fé não é só um crer natural, de que tem um Deus lá no céu, estamos nós aqui na terra e Ele cuida de nós e acabou. Não. É quando eu passo a confiar que tudo que Jesus falou está valendo para mim. E tudo que Jesus prometeu não cai por terra. Logo, Ele está comigo todos os dias, está com você, está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, até quando não se conta mais o tempo e todas as coisas ocorrem em um só dia.
um dia eterno, um dia que não tem fim. Glória a Deus. É para este Natal que eu quero convidar vocês. Se vocês conseguirem me entender, é para esse Natal. O Natal do dia que se chama hoje, que é ensaiado e preparado todos os dias que se torna hoje. Não é o Natal de amanhã. Até porque o Cristo de Deus disse que o amanhã, o amanhã não nos pertence. E ele diz que nós não podemos nada com o amanhã. De uma certa forma, ele já nos situou dentro da eternidade, se você perceber. O que você pode mudar do ontem? O seu ontem já está gravado aí na sua memória. Na sua consciência, você avalia o seu ontem, você pode dar nota 1000 para o seu ontem, ou pode dar nota 0. E você lembra. Mas você não consegue modificar 1 milímetro. Tem uma palavrinha, não tem aquela palavra que às vezes saiu e você queria segurar ela no meio do caminho e não dá mais para fazer ela voltar para dentro da sua boca? Hã? Se você conseguisse trazer ela de volta, pelo menos para dentro da boca, você ia engolir ela ia passar em seco. Ui, me livrei de uma tribulação, porque essa palavra não era para ter saído. Mas nem nessa você não consegue. Ela saiu aqui, você não pega mais. Ela já virou ontem, já saiu. E ela pode fazer destroços, pode fazer coisas terríveis. Ela pode derrubar gigantes, mas ela também pode atribular a tua família, atrapalhar o teu casamento, destruir os teus irmãos, ela pode desfazer amizades, ela pode botar por terra coisas incríveis, de você viver o resto da vida se arrependendo. No entanto, não consegue fazer nada. Porque o ontem não é mais teu. Já foi. Prestaremos contas diante do Senhor. É uma outra história. E o amanhã? É igualzinho ontem. Tu não pode fazer nada nele. Tu não pode mexer no amanhã. Não tem como alcançá-lo. Ele está tão pertinho, né? Se nós usarmos, o judeu ele faz o cálculo diferente, né? Ele segue o calendário no entardecer. Porque ele segue o livro do Gênesis. Se você olhar no livro de Gênesis, os dias da criação, e foi a tarde e o amanhã, o primeiro dia. E foi a tarde e o amanhã, o segundo dia. Então, o dia começa no pôr do sol de um dia até contar do pôr do sol do outro dia, para o judeu. Para nós, são dias de 24 horas, nosso calendário lunar, ele vai trazer nossa contagem à meia-noite. Então, a gente conta meia-noite, né? E aí o nosso dia inicia-se à meia-noite. Se você tiver a 1 minuto da meia-noite e tentar mexer no amanhã, ainda não dá. E eu estou falando de dias de 24 horas, certo? Só que quando eu vou examinar, e vou examinar bem certinho na Escritura, sabe o que eles chamam de amanhã? De ontem, de hoje? O agora é hoje. Agora é hoje. O daqui a pouco é amanhã. E o ainda pouquinho, aquele agora, aquelas palavras que eu já falei, virou ontem, ó.
Olha que coisa incrível. Você consegue se situar? O Natal deve ser comemorado agora. Volto a repetir, abrindo um parênteses. O Natal do nosso renascimento, do Cristo em nós, da esperança da glória. Não o Natal do comércio, do presente, da troca fraternal, que até é legal ter a troca fraternal, só que ela deveria ter todo o tempo. O presente é para ser dado a todo tempo, o abraço é todo o tempo, a saudação da paz é o tempo todo. Entendeu? E tudo que foge disso vira nada. Essa coisa de agenda, entende? Fim de ano, passagem de ano, não tem aquela agendinha lá de vocês? Vamos para a passagem de ano aqui, ó. Aquela agendinha de nós chegar ali e anotar tudo, meus propósitos do ano que vem. Você já viu que dá tudo errado? Vou diminuir a hipérbole, né? Quase tudo. Tem gente que deu certo. Eu queria um emprego, mas também ele tinha 365 dias para arrumar um emprego. Se não arrumasse, né? Tem gente que não fez propósito nenhum, arrumou um emprego também. Não, meu propósito. Aí me dá uma agonia daqueles propósitos. Daí está lá na lista. Casa nova. Quero um carro zerinho. Aumentar o meu salário. Meu querido, esse é o de todo mundo. Vocês já viram que não coloca assim, ó? Vou ser mais humilde. Vou respeitar mais a minha esposa. Vou tratar melhor meus filhos. Vou desacelerar a vida. Vou correr menos. Nem que para isso eu tenha que ganhar menos. Se nós tiver que comer ovo mais vezes durante a semana, eu vou fazer para eu poder passar mais tempo com a minha família. Porque eu não sei quando o meu hoje termina. A ilusão de um amanhã garantido tem feito os povos correrem perdendo o hoje. E no perder o hoje, tudo que chama de garantia para amanhã não vale nada. Tem valor nenhum. Então eu convoco vocês para fazer um retorno ao essencial e comemorar hoje Natal. Mas o seu Natal não é o Natal de Jesus. O Natal de Jesus é sempre o seu Natal, o seu renascimento, a sua transformação, o seu contato íntimo com o Senhor, a sua comunhão. A luz de Deus sobre você e você mergulhado na luz de Deus. Hoje, agora. Nada de amanhã. Tudo agora. Isso é a vida que Deus propõe para nós. Amém, queridos? Quanto ao mais, irmãos, vou ler 2 versículos. Não vou pregar, não. 2 versículos. Capítulo 6 do evangelista Mateus. E o versículo de número 25. Nos diz assim: por isso vos digo, quem está falando? Jesus. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Aí, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Olha isso aqui. Não é a vida mais, muito mais, é maior, é grandiosa, gloriosa, muito mais do que o comer,
ou o mantimento. E o corpo, ter os dois braços, as pernas, ou uma perna, ou um braço, ou a mão, ter o corpo, não é mais do que a roupa. Vocês já perceberam que por causa dessa maldição chamada Natal, ai Jesus, irmão Adilson agora estragou tudo. Essa maldição chamada Natal, agora eu estou falando do Natal ruim, o Natal do comércio, o Natal do paganismo, o Natal do Nicolau. Vocês já notaram que por causa da maldição do Natal, as pessoas chegam o fim de ano numa canseira tremenda, sem paz, sem sossego, em conflito, em correria, endividados. Vocês já notaram? Vocês já notaram que as pessoas caem numa idiotice sem tamanho e compram presentes e coisas quando tudo está subindo e os valores vão lá em cima, e as pessoas pegam um dinheirinho que foi suado, que foi cansativo para conquistar, e dão nessa hora para as coisas terrenas, sem perceber o seu desgaste. Ficam ansiosos, agoniados, ficam desesperados para pintar a frente da casa. Pinta em julho, meu filho. Entendeu? Aí ficam apavorados. O tapete novo, ele tem que acontecer na última semana. E aí eles se envolvem dentro de uma ansiedade, de um conflito. Normalmente vão para a ceia do chamado Natal pagão, nervosos, irritados. Isso sem contar que tem irmã que não fala com o seu esposo porque ela está por aqui, entendeu? Porque ficou as coisas difíceis. Jesus aparece no cenário e diz assim: ei, não andeis ansiosos. Por que essa ansiedade? Sabe que parece que eu ouço a voz do mestre, isso aqui, ele fala uma palavra, o salmista disse que Deus fala uma palavra, a gente ouve duas. Eu leio as coisas que Jesus fala e parece que eu escuto umas 10, entendeu? Andeis ansiosos, sossega, filho, te acalma, não te preocupa, tu não tem que provar nada para ninguém, tu não tens que mostrar nada para ninguém, tens que ser o que tu és. Te tranquiliza, olha, a tua vida vale mais do que a comida que tu quer preparar. Fica ansioso, vai te dar um infarto. Aí de que vale a comida que tu preparou? Não vale nada. A comida é legal, filho, cear é bom, cear é gostoso, cear é maravilhoso, mas quando tu estás em paz, quando tu estás contente, quando é o resultado da alegria de estar junto. Mas se envolve preocupação, se envolve ansiedade, se envolve todo um conjunto de coisas que te irritam, que te deixam ruim, que mexem com as tuas estruturas, que abalam o teu coração, então não tem valor, meu filho. Não embarca nisso, porque isso é mundo, e o mundo passa, e todos os seus desejos, e a soberba da vida, de querer fazer melhor do que o outro, de porque o outro lá fez. Os irmãos comigo, eles têm uma dificuldade. Eles fazem picanha, eu sirvo torrada. Vão me receber, fazem picanha. O Adilson está vindo aí em casa. Eles vão lá em casa e dizem: eu vou fazer uma torradinha. Por que isso, irmão Adilson? Não, porque eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu não tenho que mostrar que eu tenho, eu só tenho que ser o que eu sou. É claro que se tiver picanha naquele dia, aí tem uns privilegiados que chegam exatamente no dia da picanha, entendeu? Né, André? Tem gente que não tem muita sorte chegando no dia que é pirão com ovo, vai comer pirão com ovo com muita alegria, e vão ver um homem levantando a mão para o céu e dando graças a Deus. Porque é assim que é para ser. Nenhuma ansiedade, nada de provar nada, nada de mostrar nada para ninguém. Amém? Já vou encerrar, só mais um capítulo inteiro.
Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7. Vamos encerrar. Não estejais inquietos por coisa, por nada. Por nada. Eu já vi gente inquieta por causa da igreja. Perturbado por causa da igreja. A festinha das crianças, o Natal, o Natal, o Dia das Mães, o círculo de oração, o cafezinho na cozinha, ansioso. Tá vindo, irmão, vai ter a passagem de ano, como é que o irmão vai fazer? Eu digo, eu só passo. O irmão não vai fazer nada? Como assim nada? Não, porque vai ter culto. O meu WhatsApp encheu de mensagens. Vai ter culto em Natal? Vai ter. Querido, tem culto todo quarta e domingo. Não perguntar nada para mim. Toda quarta e domingo tem reunião dos amigos. Entendeu? Ah, mas vai cair, a passagem do ano é no domingo, irmão, não vai fazer nada, não tem que vir à meia-noite, irmão, vai nós tudo passar na igreja. Diz que vem vocês, eu fico em casa. Eu estou em paz. Entendeu? Tem gente que pensa que se passar a meia-noite de 2017 para 2018 na igreja, no templo, igreja estão falando templo, no templo, 2018, irmão, o que eu já vi de gente passar no templo e o ano seguinte ser só tribulação. Entendeu? Não entra nessa. Volto para o centro da mensagem. Viva o hoje. O que significa viva o agora. Viva o agora. Jesus diz que o amanhã cuidará de si mesmo. Viva agora. Certo? Então não tem estresse, irmão. Olha aqui. Não andeis inquietos. Que vai ser sinônimo de ansiedade, de preocupação, de perturbação. Não andeis inquietos por coisa alguma. Vamos trocar um pouco a frase, mudar ela aqui, olha lá. Não deixe que nada te inquiete. Não deixe que nada te incomode. Não deixe que nada te perturbe. Porque tudo que te perturbar não vem de Deus. E se não vem de Deus, só tem duas fontes. E nenhuma das duas presta. É maligna ou é mundana. É maligna ou mundana. E nenhuma das duas presta. Olha lá. Antes, ou seja, ali ele tem um ponto e vírgula. Ao invés de vocês ficarem inquietos com qualquer coisa, troquem. Façam as vossas petições conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Tem alguma coisinha querendo te incomodar? Te tranca. Vai lá conversar com Deus. Se é na empresa, entra no banheiro. Já orei muitas vezes na empresa. Para ninguém ver eu orando ali, eu ia lá no banheiro, trancava lá. Entendeu, oh, Senhor? Vim aqui nesse cantinho aqui só dizer para ti que tem um negocinho incomodando aqui. Senhor, entra com providência, me traz luz, me faz enxergar o que eu não estou enxergando. Entende? Sai de lá, irmãos, parece, não é, parecia magia. Fui conversar com quem pode. Conversei com quem pode nos valer. Em tudo seja conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Obrigado, Senhor. Obrigado.
Eu sei que tu vais cuidar de mim. Aí diz o irmão Paulo, quando isso é feito, versículo 7, e a paz de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz inexplicável, a paz que não se pode descrever, a paz que supera o verbo, a paz que ultrapassa a capacidade de conjugação verbal e elaboração gramatical, a paz que vai para além da capacidade de compreender, aquela paz que é tão gostosa, tão maravilhosa, tão boa, tão vinda do céu, tão refrigeradora da alma, que traz tanto sossego, tanta satisfação, essa paz que excede o entendimento e que tudo que a gente consegue dizer dela é, estou em paz. Ela é tão grande que tu não pode ir além disso, estou em paz. Como é que você está? Estou em paz. Ela é tão grande que só mesmo uma palavrinha de 3 letras descreve ela. Ela vai para além do entendimento. Se ela não é compreensível, logo também é inexplicável. Ou seja, a paz inexplicável, a paz que está para fora da capacidade, é uma paz tamanho de Deus. Oh, glória a Deus! Essa paz que excede o entendimento, ela guardará o vosso coração. Coração aqui, ó. Os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você quer mais? Comemore teu Natal. Cheio da paz de Jesus. Oh, glória a Deus. Deixa Jesus te dirigir, te coordenar, realizar, fazer o que quer na tua vida. Faça a oração do Pai Nosso com entendimento, pensando cada palavrinha pronunciada. Venha o teu reino. Venha, Senhor, teu domínio, teu controle, teu governo. Vem, Senhor, te assenta como rei sobre o meu coração. Governa a minha vida, governa toda a economia da minha alma. Cada cantinho do meu ser, tenha o teu domínio, venha o teu reino. Estabelece em mim toda a tua vontade, como ela é realizada nos céus, que seja também realizada em mim, aqui na terra, como é nos céus, no metafísico, no plano do meu espírito, que é aquilo que em pensamentos, intenções, vontades, desejos, aquilo que já está estabelecido em mim como revelação, se transforme em prática e realização na minha postura material, enquanto estou sobre a terra. Oh, glória a Deus! Faça a oração no Pai Nosso meditando. E deixa que Ele reine em você. E então, Feliz Natal para ti. Amém? Vamos orar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa boa é servir Jesus, irmãos. Que coisa gloriosa. Nesta oração nós vamos orar por Fernando. Ele precisa de cura e libertação. Também vamos orar pelo Éder e pela família do Éder. Vamos orar também por Letícia
e Guilherme. Eles estão procurando refrigério para a alma. São almas que estão em profunda aflição. Quero orar também por um amigo que, por questões éticas, não posso pronunciar o nome, mas que está precisando de muito socorro da parte do Senhor. Cite ele aí quando você orar, diz, aquele amigo do irmão Adilson. Ajuda ele, Senhor. Que toda opressão maligna. Ontem, com esse meu amigo, tive a oportunidade de mostrar para ele que nós só colhemos o que nós semeamos. E que é preciso mudar a lavoura da vida, se a gente quer colher alguma coisa boa. Ele me ouviu bastante, mas precisa de ajuda para sair da situação em que está. E peço que você ore por mim, por minha família, no sentido de Deus nos dar cada dia mais força, energia, sabedoria, graça, para que nós possamos continuar ajudando vocês. E eu vou orar por vocês. Amém? Pai do céu, obrigado, Senhor, por tua graça e pela oportunidade de nós nos reunirmos nesta casa, a fim de avaliar a tua palavra, aprender dela, meditar a respeito da mesma, fazendo uma avaliação não da palavra, mas de como podemos aplicá-la na nossa vida. E, Senhor, todas as vezes que eu observo a tua palavra, ouço a tua verdade, sempre compreendo que ela é para mim. E ela é poderosa para transformar as minhas ações, a minha vida, o meu coração. Por isso eu amo a tua palavra. Tal qual o salmista, eu tenho guardado a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu tenho observado o meu caminho segundo a tua palavra. E tenho procurado viver tudo, Senhor, que tu tens me ensinado. E eu quero dizer para ti, Senhor, que quanto mais eu saboreio a tua palavra, e quanto mais eu medito nela, e quanto mais eu escuto a tua verdade, mais preciosa ela fica, mais deliciosa ela é, mais iluminadora é a tua palavra, mais regeneradora. Quanto mais me envolvo com a tua verdade, mais liberto me sinto. A tua palavra é maravilhosíssima, Senhor. Por isso eu te dou graças pela tua palavra. Já entendi pelas Escrituras que tu queres nos transformar à imagem de teu Filho Jesus. E o que direi, Senhor, eis-me aqui. Eis diante de ti eu e meus irmãos e irmãs, para que tu cumpra em nós o teu querer e o teu efetuar. Aperfeiçoa-nos, Pai. Transforma-nos. Renova-nos. Faz de nós, Senhor, tudo aquilo que tu queres. Eu não posso falar pelos meus irmãos, mas eu posso falar por mim. Eis as vias da minha alma, todas desobstruídas, para que tu, Senhor, transites como Rei da Glória dentro do meu coração. Oh, glória a Deus, eis o dono do meu coração vazio para que te assentes. Seja eu o servo e tu o Senhor, e eu te honrarei todos os dias da minha vida.
Oh, glória a Deus, bendito sejas, Senhor, reina em mim. Faz tu, Senhor, todo o teu querer na minha vida. Oro mesmo pelos meus irmãos e irmãs, que o teu Espírito Santo trabalhe em cada coração, que ilumine, que gere renovação no entendimento, Senhor, e restauração dos pensamentos. Que haja saúde para os meus irmãos e irmãs que saíram de suas casas, vieram a esta casa nessa noite, no intuito de vivenciar um momento contigo, meu Pai. Abençoa cada um. Agora oro também pelo Éder e a família do Éder, Senhor, que precisam da tua ajuda, precisam do teu socorro. Pai, tu sabes como agir, que o teu Espírito Santo trabalhe e que eles sejam iluminados uma vez mais, Senhor, pela tua verdade, a fim de receberem cura em tempo oportuno e libertação. Oro pelo Fernando, também que pede cura para o seu corpo e libertação para a sua alma. Oro pela Letícia e pelo Guilherme, que em sua tristeza e angústia buscam ajuda e refrigério para as suas almas. É possível que ainda não te conheceram, que não aprenderam a tomar o teu jugo, o jugo de teu filho, e a alcançar descanso para a sua alma. Clamo a ti, meu Pai, por estas vidas que precisam de ajuda. Se é necessário que um ser humano esteja com eles, então nos encaminha até lá. Usa teus servos, teus filhos amados, e os dirige com palavras boas, com a unção do Espírito, com a revelação do Evangelho, com a sabedoria que vem do céu, e alimenta essas almas enfraquecidas, meu Senhor, e renova a vida nestes teus filhos, pois nós cremos em ti. Eu te peço tudo isso, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.